Espírito Santo de Deus, eu oro para que as tuas palavras estejam agora na minha boca, para que o Senhor me conduza durante todo esse tempo que nós estaremos aqui, falando sobre ti, falando sobre a tua palavra. Nos conduz, Senhor, não só a mim, mas eu oro também por todos os meus irmãos que aqui estão, para que o Senhor possa conduzi-los para ouvir a tua palavra, para receber a tua palavra com alegria de coração, com paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu estava me lembrando também que eu acredito que logo quando eu me converti, teve uma pessoa que trabalhava comigo e perguntou assim para mim, meu Deus, tu é tão nova, né, para já ter se convertido, assim, tem tanta coisa para tu viver ainda. E aí, essa pessoa ficou me perguntando isso, né? Enfim, naquela época eu não sabia muito o que responder ainda. Mas hoje, olhando para trás, né? Olhando para esses mais de 9 anos, mas quase 11, como eu falei para vocês, eu olho e digo assim, cara, valeu a pena. Vale a pena, né? Então, se tem alguém aqui hoje que ainda não confessou o nome de Jesus, sabe? Eu posso dizer para você, vale a pena. Que a gente não vai perder nada. Pelo contrário, a gente vai acrescentar aquilo que é eterno. Tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que a gente possa ter, possa possuir. Então, quero começar falando sobre isso. E a gente vai ler juntos aqui Mateus capítulo 27, do versículo 51 ao 54. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos tantos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Amém. Então, para a gente falar de comunhão, nós precisamos, obrigatoriamente, falar sobre Jesus. Mas eu ainda não vou falar com vocês acerca desses versículos que eu li. Esse aqui vai ser o versículo-chave, mas nós ainda não vamos falar. É uma pregação temática, então vocês vão me ver aqui falando de alguns versículos, tá? A gente vai ler juntos aqui alguns versículos. Quando a gente fala sobre comunhão e a gente vai pesquisar o significado original dessa palavra, a gente está falando sobre... talvez, não sei se a pronúncia é essa, mas a gente traz aqui para o nosso português e fala que é koinonia, né? E quando a gente vai pesquisar o que isso significa, eu quero trazer aqui para vocês um conceito, talvez vocês devam até conhecer de outra forma, mas é como uma associação, certo? Você fala de comunhão, você fala de uma associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, e inclui também a participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e nas suas vivências. Daí a gente vai ler agora João no capítulo 14, no versículo 20, quando Jesus ele está conversando com os seus discípulos. Vai ter um momento que Jesus vai falar para eles assim, ó: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quero ler até aqui. Quando eu peguei esse tema e eu comecei a orar, o que é que eu vou falar sobre comunhão? Porque é um tema que não é novo aqui para Querigma, a gente fala muito sobre isso. A gente passou um ano todo pregando sobre comunhão. E aí, quando foi agora que eu peguei
esse tempo para ministrar, que Deus falou para mim foi, primeiro, vamos falar especificamente sobre Jesus, mas também a gente vai falar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E como que acontece essa comunhão e como que isso chega também para a gente. Ou seja, como que nós participamos dessa comunhão perfeita. Porque quando eu olho e eu penso assim sobre a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, e como que isso chega pra gente, eu fiquei imaginando que é como se fosse assim uma dança perfeita, sabe? Altamente sincronizada. Igual aquelas danças das Olimpíadas que a gente vê, né, que ela é sincronizado. Então, eu penso dessa mesma forma, porque a gente observa que há uma perfeita sintonia, uma perfeita conexão. Porque é um só Deus. E nós participamos dessa comunhão também, por causa de Jesus. Porque Ele abre o caminho para que a gente possa também ser participante dessa associação com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quando a gente pensa, esse versículo que eu li, Jesus ele está falando assim, olha, naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, Jesus está no Pai. Jesus, ele tem plena comunhão com o Pai. É o que ele está falando aqui. Eu estou no Pai. Se a gente vê lá em João 17, a gente conhece esse versículo, João 17, do capítulo 7 ao 11. A gente vai ver ali Jesus conversando com os discípulos, e aí os discípulos angustiados, que Jesus fala a todo tempo acerca do Pai, e aí parece que eles não entendem bem essa relação, eles não compreendem ainda bem o que é essa relação do Filho para com o Pai. Vai ter um momento que Filipe vai dizer, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai falar, olha, quem me vê, vê também o Pai. E aí, Jesus não somente fala isso, mas logo em seguida, ele traz mais uma informação ali para aqueles discípulos que eu acho importante a gente falar aqui. Tá aí? João 17, no 7 ao 11. Pronto. Pode passando, passa mais um versículo aí, por favor. Até chegar nessa parte que Jesus fala sobre o Pai. Pode passar, por favor. Passa. Não é esse versículo, né? Eu acho que eu anotei errado. Mas, enfim, está aí, tá certo? É porque eu anotei aqui a referência errada. Se vocês encontrarem, vocês colocam. Mas é esse versículo que fala exatamente isso que eu estou falando. Filipe vai perguntar a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus vai responder para ele, olha, quem me vê, vê também o Pai. Porque a gente compartilha das mesmas obras. Que era esse versículo que eu queria mostrar para vocês. É 14, 9. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Então a gente vê aqui Jesus falando, olha, eu tenho comunhão com o Pai. Então quando você me vê, você também está vendo o Pai. A gente compartilha das mesmas obras, né? Como eu falei para vocês, é a associação das vivências, das experiências. Então Jesus ele está completamente conectado ao Pai, sendo um só. Então, todo o tempo ali, Jesus alertando aos discípulos, eu estou no Pai. O segundo ponto que a gente vai falar é quando Jesus fala, nós em Jesus. Estou falando
de João 14, 20, como a gente leu, quando Jesus diz: eu estou no Pai, vocês estão em mim. E aí a gente vê que sempre que Jesus ele fala com os discípulos, e principalmente aqui em João, a gente vai ver isso muito explícito. A gente vê João 15, todo o tempo Jesus dizendo: olha, estejam em mim, permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, ou seja, vocês estão em mim. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e meu nome será concedido. Ele fala: assim como o Pai me amou, eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Então é Jesus apontando aqui a todo tempo que os discípulos, bem como nós também, permanecemos e podemos permanecer nele. Essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas, para que a gente permaneça nele. Então ele traz essa explicação para os discípulos: olha, eu estou no Pai, mas vocês estão em mim. Mas se quem me vê, vê também ao Pai, logo vocês também estão com o Pai. E aí Jesus vai fazer uma terceira pontuação e ele vai falar assim: além de dizer, eu estou com o Pai, vocês estão em mim, ele fala também, e eu estou em vocês. É curioso porque Jesus já tinha dito: vocês estão em mim, mas ele fala: eu também estou em vocês. De que forma Jesus está em nós? Lá em João 15, no versículo 17, ele vai trazer essa clareza. Que na verdade é que ele já estava falando com os discípulos sobre isso. E aí ele vai continuar em João 15, no versículo 17, ele vai dizer: olha, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Tem um ponto que me chama a atenção quando Jesus fala: mas vocês o conhecem. Porque ali Jesus ainda estava fisicamente com os discípulos. Mas ele ainda estava falando: olha, eu vou enviar o outro conselheiro, vocês não ficarão órfãos, enfim. Então Jesus estava explicando isso para os discípulos, prometendo o Espírito Santo. Mas enquanto Jesus ainda estava prometendo o Espírito Santo, ele já estava afirmando: mas vocês o conhecem. Por quê? Porque o Espírito que hoje habita em nós é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Era isso que ele estava dizendo para os discípulos. Vocês, as outras não me verão, mas vocês ainda me verão. Porque o Espírito, o outro conselheiro, estará com vocês. E ele fará com que vocês saibam e lembrem e conheçam todas as coisas, né? Mas aí Jesus falando: mas vocês já o conhecem. Apesar de a gente saber que ainda não estavam vivendo ali a dispensação do Espírito. Mas Jesus já estava sinalizando: vocês o conhecem porque vocês me conhecem. E esse Espírito que chegará para vocês é o mesmo que já habita em mim. Era o que ele estava falando para os discípulos. Em João 16, no versículo 13, também vai falar: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Interessante porque aqui a gente percebe que o Espírito, ele não é independente, que ele não age por conta própria, por iniciativa própria, né? Com essa independência, porque é como o versículo está falando, ele não vai falar de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir. É mais uma vez apontando para essa relação do Pai, do Filho e do Espírito. A todo tempo, Jesus apontando isso para os discípulos: olha, a gente está em perfeita sintonia, em perfeita comunhão, em perfeita associação, Pai, o Filho e o Espírito. Da mesma forma, quando a gente sabe, a gente entende que o Espírito de Deus habita
em nós, a gente tem essa clareza também, essa certeza que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho também. A gente vê também, a gente vai lembrar que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito compartilham do mesmo sentimento. Se a gente lembra do versículo de João 3,16, que vai falar que Deus, Ele ama tanto o mundo a ponto de entregar o seu único Filho, a gente percebe que está falando que Deus amou. E aí a gente vai lembrar do que Jesus ele fala para os discípulos lá em João 15, no versículo 13, assim, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Gálatas 5, 22 vai falar, mas o fruto do Espírito é amor. O mesmo sentimento. Deus amando o mundo a ponto de entregar o seu único filho, Jesus, amando a gente a ponto de dar a sua vida, e o Espírito nos ensinando e nos capacitando a amar, não só a Deus, mas também a amar as pessoas. É como a gente ouviu aqui ontem, nós, depois de nos tornarmos filhos de Deus, nós não andamos mais em independência. Agora nós andamos com o auxílio do Espírito Santo, nos capacitando a amar a Deus e a amar as pessoas, compartilhando desse mesmo sentimento do amor. Assim como a gente poderia te falar de muitos outros, tá? Eu estou trazendo aqui um exemplo, mas é possível a gente falar de muitos outros. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, a gente vai ver também, quando é falado que, porque sois filhos, Deus envia aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui a gente vê, mais uma vez, só validando o que eu já falei, é o Espírito do Filho que é enviado para habitar em nós, para habitar nos discípulos, para habitar em nós. Então, é o Espírito do Filho, e que, em consequência, ele nos revela o Pai, porque é o Espírito quem clama, Abba, Pai. Mais uma vez, a gente percebe, a gente entende aqui essa perfeita relação, essa perfeita comunhão. E aí eu fiquei me perguntando assim, o que muda na nossa vida? O que muda na nossa vida a gente saber disso? O que muda na nossa vida a gente saber que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eles se movimentam em perfeita comunhão? Muda o fato de a gente saber que a vida de Deus habita em nós. Que Deus habita em nós. E saber disso, e provar disso, e viver isso, muda a nossa vida como um todo. Muda a nossa vida por completo. Porque tem ação imediata no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Imediata e progressiva também, né? Porque a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que ele é contínuo, que ele é progressivo. A cada dia a gente vai aprendendo uma nova coisa. É o processo de amadurecimento cristão. Mas quando nós temos comunhão com Deus e nós sabemos dessa comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito, isso afeta a nossa vida como um todo. Afeta as nossas emoções, afeta o nosso intelecto. Não tem como. E nos ajuda a provocar uma mudança. E uma mudança de vida significativa. A partir dessa comunhão. Eu li com vocês lá no começo, Mateus, no capítulo 27, dos 51 a 54, quando vai falar que o véu do santuário é rasgado em duas partes. Momento ali da crucificação de Jesus. E que as pessoas começam a perceber, né? Poxa, era mesmo o Filho de Deus. E aí a Bíblia fala sobre esse véu se rasgando.
E acredito que a gente sabe, né, o que isso significa, mas eu vou falar aqui de novo para vocês. A gente vai lembrar, se a gente vai ler lá no Antigo Testamento, a gente vê como era a relação de Deus com o povo. Para que eles pudessem falar com Deus, ouvir a Deus, oferecer ali apropriação pelos pecados, né? Eles precisavam do sumo sacerdote. Por isso que o templo era dividido entre o local, como vocês estão aqui, né? Que todos tinham acesso. Mas aí tinha uma outra parte que só os sacerdotes tinham acesso. Tinha mais uma outra parte que somente o sumo sacerdote tinha acesso. Então ele vinha, esse sumo sacerdote vinha e fazia essa propiciação pelos pecados. E aí para o povo que estava fora só ia saber se deu certo ou não quando ele voltasse vivo. Porque tinha isso, né? Ele poderia vir e não voltar. Então era dessa forma que a relação ia acontecendo. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ele rasga o véu, né, que o véu se divide em duas partes, a gente entende que aquilo que separava o povo de Deus, hoje já não separa mais. Porque Jesus ele vem e ele abre o caminho. Esse véu, ele representa o corpo de Jesus. Está escrito lá em Hebreus que fala por causa de um caminho novo e vivo que ele abre por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Então, quando Jesus morre por causa do corpo dele, por causa do sacrifício de sangue, por causa do sangue que é derramado naquela cruz, ele rompe com toda barreira de inimizade que havia entre o homem e Deus. Então, Jesus morre para que a gente hoje possa ser chamado amigo de Deus. Jesus morreu para que você hoje possa ser chamado amigo de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você tem amigos? Né? Quem é que tem amigos aqui? Porque é difícil a gente ter amigo, né? Mas aí Deus está dizendo para a gente, olha, eu sou o seu amigo. Por causa de Jesus que liberou esse acesso. Que abriu um caminho novo e um caminho vivo. Porque a gente sabe que Jesus não permaneceu morto, mas ele ressuscitou. Então, ele abre esse caminho para que a gente possa novamente ter paz com Deus. Então, não há mais separação. Hoje, a gente pode conversar com Deus. A gente pode pedir perdão a Deus. A gente pode falar sobre os nossos pecados. A gente pode falar sobre as nossas dores. A gente pode falar sobre as nossas emoções. Enfim, a gente tem livre acesso ao nosso Pai a todo tempo e a toda hora. A gente consegue entender o quanto que isso é, assim, profundo, né? O quanto que isso é tremendo, aquilo que Jesus fez. Não foi à toa, não foi à toa. Não foi à toa que é o que está falando aqui, que a terra se tremeu. A terra tremeu e a rocha se partiu. De tão poderoso que significou a morte de Cristo na cruz. A ponto da terra tremer e as rochas se partirem. Porque Jesus estava ali entregando a sua vida por causa de mim, por causa de você, para que hoje a gente fosse chamado amigo de Deus. Por causa de Jesus, o véu se rompendo, o véu se rasgando. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. E essa reconciliação que eu estou falando aqui é uma reconciliação vertical, porque Jesus, ele libera novamente esse acesso para a nossa comunhão com o Pai. Mas também Jesus, ele libera o acesso horizontalmente, para que a gente tenha comunhão com os irmãos, com as pessoas. Por quê? Porque depois e por causa do que Jesus fez, o que acontece?
eu falei que o véu, ele é o corpo de Cristo. Então, quem é o corpo de Cristo hoje? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja que somos nós. Então, quando Jesus, ele morre naquela cruz, ele não só nos reconcilia com Deus, mas ele também nos permite agora ter também associação e comunhão com as pessoas, porque aí ele nos une em um só corpo. Um só corpo, uma só cabeça, né? Um só espírito, né? A gente agora faz parte do corpo de Cristo. Então, isso muda tudo. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 3 ao 20, que vai falar assim, olha, aqueles que estavam longe, agora eles foram aproximados por causa do sangue de Cristo. E aí eu lembro do que o pastor Saulo falou aqui ontem, né? Que às vezes a gente tem essa percepção de estar longe, de estar distante, mas Deus, a vida de Deus mora em nós. A vida de Deus habita em nós. Está escrito, aqueles que estavam longe, agora eles foram aproximados por causa do sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz. E vai continuar dizendo, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Não tem mais inimizade. E vai falando, né, que Ele estabeleceu a paz, Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos aproximou por um só corpo. Enfim, continua falando isso e nos dá acesso ao Pai por causa do mesmo Espírito. A gente vê que por causa de Jesus, já não eram mais os judeus, o povo exclusivo. Já não eram mais os gentios, né, o povo estrangeiro. Mas agora eram um só. Eram um só, unidos mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Jesus. Não haviam mais fronteiras geográficas. Não haviam mais barreiras culturais. Porque agora todos podiam estar unidos por causa do sangue de Cristo. Então a gente vê aqui o Pai aceitando os filhos, Jesus abrindo o caminho e o Espírito Santo nos capacitando a viver em unidade, porque a gente sabe que embora a gente faça parte do mesmo corpo, não é fácil a gente viver em unidade. Mas foi da vontade de Jesus que assim fosse, porque se não fosse, Ele não estaria falando lá em João 17, sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Então, Jesus, Ele não estava falando à toa, aleatório. Ele não estava explicando essa relação de comunhão que Ele tinha com o Pai e com o Espírito. Ele estava explicando porque eles sabiam que para que a missão continuasse, os discípulos precisariam também entender isso e entender mais do que isso. Como que eles se uniriam uns aos outros. Da mesma forma acontece com a gente. A igreja, ela tem uma missão. A gente vê aqui no nosso tema comunhão e multiplicação. Então, como corpo de Cristo, nós temos uma missão, mas para isso a gente precisa andar em unidade, o que não é fácil. Porque eu estava pensando, poxa, 9 anos que eu estou aqui na igreja, muitas vezes eu já chorei aqui por causa dos relacionamentos com as pessoas. Quem aqui nunca chorou? Levanta a mão aí, só para eu saber. Nunca chorou por causa de um relacionamento com alguém aqui da igreja? De verdade, pode levantar a mão se você nunca chorou. Se vocês choraram mesmo, todos vocês, não acredito não. Chorou não, presbítero? Pronto. Vai chorar ainda. Vai chegar o dia. Eu não acredito não, que ele chora. Olha, pois é. Que bom, então, que todos vocês já choraram, né? Que eu não estou sozinha. Porque realmente a gente chora mesmo. Porque viver em unidade não é fácil. Ai,
como é bom eu ir para a igreja, me relacionar com os irmãos, como eu amo essas pessoas, meu Deus. Ai, que satisfação. É assim que às vezes a gente sai de casa. Ai, meu Deus, hoje eu vou sentar lá atrás para não ver nem a cara de quem vai estar aqui na frente, né? Mais fácil a gente pensar assim, né? Porque não é fácil. Não é fácil. E por causa que não é fácil, muitas vezes a gente para. A gente não avança. Às vezes é mais fácil a gente retroceder, né, do que avançar. Então, o que Jesus ele está dizendo aqui para a gente é que, assim, olha, por causa do sacrifício dele na cruz, toda a barreira de inimizade que você poderia ter com o corpo não existe mais. Isso foi rompida já lá na cruz. Olha, não perde mais tempo não. Porque às vezes a gente está orando e pedindo para Deus, ai, Senhor, eu quero, né, mudar isso, mudar essa relação e tal. E Jesus dizendo, olha, faz tempo que isso aí foi resolvido. Não é mais tempo, não dá mais tempo, eu acho, para a gente perder tempo com coisas que são tão pequenas. Ai, mas não é pequena, porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei com ódio, porque é assim que a gente faz, né? É assim que a gente se comporta, porque de fato as relações, elas têm um impacto muito direto nas nossas emoções, na nossa vida. A gente fica preocupada, a nossa mente fica ansiosa e tantas outras coisas. E enfim, isso nos vai fazendo perder o foco por vezes. E aí o que Jesus ele está nos dizendo é assim, olha, não dá mais tempo, já passou. Porque há muito tempo isso aí já foi resolvido lá na cruz. Hoje, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Porque Jesus ele nos chama para estar perto. Jesus ele nos chama para nos aproximar dele. Mas para isso a gente também precisa, né? Eu acho que até é uma consequência, a gente vai se aproximando das pessoas. E, na verdade, a gente vai também aprendendo com as pessoas. Porque, se eu posso falar desses 9 anos que eu estou aqui na igreja, como eu falei, já chorei muito. Mas eu lembro que, por vezes, muitas das vezes, é como Jesus diz, né? Depois do choro, vem a alegria. Porque a cada processo, depois do processo, vem a maturidade. Porque quando vem uma segunda vez, a gente já deve estar mais apto para lidar com aquela situação. A gente já deve estar mais preparado. Mas se às vezes a gente não consegue romper com aquela situação que vai ali acontecendo, que vai se repetindo, então assim, vai continuar se repetindo. É por isso que a gente não deve colocar as coisas debaixo do tapete. Que quando as situações acontecerem, os problemas de relacionamento eles acontecerem, nós precisamos parar, sentar e resolver. E resolver, assim, em paz. Com o coração em paz. Porque senão o que é que vai acontecer? Vai continuar se repetindo. E a maturidade não vem. Então é um chamado de Jesus para nós hoje. A partir desses 16 anos, que o próximo ano, que venha os 17 com mais maturidade. Com mais maturidade. Porque se chegam pessoas por aquelas portas, elas precisam encontrar aqui filhos maduros para conseguirem acolhê-las, ensiná-las, discipulá-las, cuidarem da vida delas. Isso não é um chamado para 2, para 3, para 4, para 5, mas é um chamado para os 120. Jesus, ele quer isso da gente, quando ele diz, olha, vão e façam discípulos. Não tem algo específico, só para 1 ou para 2, é para todos os cristãos. Está lá em João 17, quando Jesus ele está orando pelos discípulos, e ele vai falar, olha, também estou orando já por aqueles que virão após vocês. E aí eu estava sentada, porque muitas coisas a gente recebe aqui na igreja, A gente fala com Deus na nossa casa, mas muitas coisas a gente recebe aqui também. Eu estava sentada em uma dessas cadeiras aí, eu acho que era alguns domingos aí atrás, e aí, na hora do louvor, Deus perguntou assim para mim, de quem que você lavaria os pés?
E é uma resposta difícil, né, a gente falar sobre isso. Apesar da gente ter a resposta óbvia. Eu vou falar qual foi a minha óbvia, ver se foi a de vocês também. Do meu marido, dos pais, da mãe, dos pastores, né? Assim, é bem óbvio, né? Eu não tenho filho, mas talvez você que tenha deve ter pensado isso. Dos meus filhos, né? É bem óbvio. Às vezes a gente fala isso. Mas aí era Deus perguntando, olha, de verdade, de uma forma profunda, né? Que só entre nós, de verdade, de quem seria? De quem você lavaria? E é a mesma pergunta Jesus fazendo para nós hoje, para a igreja. Porque eu entendi que era uma palavra que Deus ele queria também falar com a igreja. Sabendo ele que eu já ia pregar sobre esse tema, né? E aí, a mesma pergunta é Deus fazendo para nós hoje. De quem você lavaria os pés? Porque quando a gente pensa sobre isso, de você ter que, quem até já participou dessa dinâmica alguma vez, você sabe que lá no fundo é aquele sentimentozinho assim de humilhação, né? De você estar ali em pé e você ter que se abaixar para você lavar os pés de alguém. De longe dá. No fundo, tem esse sentimentozinho. Interessante que quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, né, porque tem essa passagem na Bíblia, se eu não me engano, está lá em João 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. E Jesus, quando termina, ele vai dizer assim, olha, pois bem, se eu, que sou mestre e sou Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus é claro quando ele instrui os discípulos. E quando a gente fala sobre lavar os pés, a gente pode falar aqui também, porque, obviamente, a gente não vai chegar aqui na igreja com a bacia de água para estar lavando os pés dos irmãos, né? A gente faz isso quando tem algumas dinâmicas pontuais. Mas você vai trazer um balde lá na sua casa para você chegar aqui e do nada começar a lavar os pés das pessoas? Não. Mas quando a gente fala sobre lavar pés, a gente fala também sobre honra. Aí faz mais sentido, né? Que é necessário que a gente honre uns aos outros. Porque foi outra coisa que Jesus me falava. E aí, quando Jesus falando sobre isso, ele falava assim, sabe o que impede que a gente consiga honrar uns aos outros? Assim como foi da vontade de Jesus, uma das coisas, das principais coisas, é o nosso orgulho. E orgulho é rebeldia. Por quê? Porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Mas ele concede graça aos humildes. E aí era isso que Deus estava me falando. Olha, uma das coisas que nos impede de honrar uns aos outros, e às vezes até de honrar a Deus, é o orgulho. E o orgulho é uma barreira. E o orgulho é um muro. E é um muro grande que é construído nas nossas vidas. Porque quando a gente vai pesquisar sobre orgulho, fala que é um sentimento de superioridade. É um sentimento de vaidade e é um sentimento de autossuficiência. É aquela coisa assim, poxa, Deus, eu sei. Mas assim, não precisa não, né? Porque o Senhor já sabe que eu penso assim. O Senhor já sabe que eu quero isso, então não preciso mais fazer nada, não preciso mais dar um passo. E a gente vai conversando com Deus, relacionando com Deus e dando desculpas para Ele. Mas o que Jesus está nos chamando hoje é para que a gente vença as barreiras do orgulho. A gente vença porque Ele já venceu lá na cruz. Porque enquanto o nosso coração for um coração orgulhoso, nós estaremos sendo rebeldes. O que é ser rebelde? Rebelde é a atitude, é o ato de resistir. É o ato de desobedecer ou de rejeitar uma autoridade, regras ou orientações. Porque o que Jesus disse? Se eu, sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés dos discípulos, vocês também devem lavar. Então, se eu não lavo, se eu não honro, logo eu estou sendo rebelde. Logo eu estou sendo desobediente. Logo eu estou
eu estou rejeitando a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus diz assim, olha, sejam um comigo, ele está falando sobre isso. Tenham as mesmas atitudes que eu tenho. Honrem uns aos outros. Lavem os pés uns dos outros. Porque a gente só consegue ter unidade. A gente só vai conseguir viver plenamente a comunhão. Porque comunhão, eu sempre falo sobre isso. Não é só, sei lá, a gente está rindo, a gente está junto, a gente está alegre. Não. Ter comunhão é a gente compartilhar da mesma mente. E não é só compartilhar da mesma mente um do outro, porque a gente lembra até que o Felipe pregou aqui sobre Ananias e Safira. A Bíblia vai dizer que quando eles agiram em concordância. Para enganar ali Pedro. Eles estavam em concordância, ou seja, eles tinham comunhão entre eles. O problema é que eles não tinham comunhão com o Espírito Santo. Eles tinham comunhão com o Espírito errado. Eles não tinham comunhão com o Espírito Santo. Então, quando a gente está falando aqui de comunhão, a comunhão que Jesus ele quer que a gente tenha é comunhão com Deus. É compartilhando da mesma mente. E eu sei que esse assunto é pesado e que às vezes a gente está falando assim, meu Deus, mas eu já resolvi todos os meus problemas com relação a isso. Né? Não existe mais isso na minha vida, eu nem estou entendendo, essa palavra não é para mim, isso não é para mim. Talvez pode ter pessoas aqui que estão pensando isso. Mas aí eu quero dizer para você que melhor do que você pensar assim é você perguntar, Jesus, é comigo que o Senhor está falando? Jesus, sou eu que o Senhor quer que seja tratado? Porque se a gente é parte do mesmo corpo, provavelmente ninguém aqui fica de fora. E é duro a gente ouvir isso. Porque nós somos seres espirituais, mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Que vez ou outra quer reinar. Que vez ou outra quer ser Senhor nas nossas vidas. Por isso que é uma relação contínua. É uma associação contínua. A gente precisa todos os dias ir para os pés de Jesus. É todos os dias perguntando, Jesus, o que é que o Senhor quer tratar comigo hoje? Qual é o problema hoje? Ontem era o orgulho. Hoje é o que? A vaidade? Amanhã vai ser o quê? Vai ser a arrogância? E depois vai ser a altivez? O que é, Jesus? O que o Senhor tem para mim hoje? E aí a gente vai perguntando. E aí o Espírito de Deus, Ele vai nos revelando. Ele vai nos capacitando a tratar. E aí é onde vai acontecendo o processo de frutificação. Porque mesmo sendo tão diferentes, a gente tem o Espírito que nos capacita a viver em unidade. De que forma? Primeiro, através dos dons. Porque a gente sabe que mesmo sendo diferentes, né, e a Bíblia diz que são liberados dons para a edificação da igreja. Diferentes, uns para alguns, uns para os outros, mas o objetivo final é a edificação da igreja. E a gente sabe também que o Espírito, ele produz em nós fruto. Então, por isso que não é uma ação isolada, que a vida do crente, a vida do cristão nunca vai ser independente. Não dá para ser, como o pastor Saulo falou ontem. Se eu sou filho de Deus, eu entendo que eu não ando mais em independência. Que eu preciso do Espírito Santo me auxiliando. E é interessante porque a gente fala isso, porque Jesus ele fala sobre isso. Sobre o Espírito como um auxiliador. Para quem trabalha, sabe que na empresa o auxiliar é uma das menores posições. Eu já fui auxiliar, né? Mas eu tive umas posições menores, porque eu fui aprendiz, fui estagiária, auxiliar, e depois é que eu fui assistente, o que vem depois? Analista, né? Coordenação, gerência, tal. Até você ser o dono da empresa.
Mas assim, o auxiliar é aquele que está lá baixo, que ganha um salário menor. Aí tá lá. Aí Deus ele vem falando, olha, o Espírito Santo é o auxiliar de vocês. Auxiliador, né? Mas quando fala sobre isso, a gente entende que o Espírito Santo ele não está numa posição de inferioridade. Que se a gente vai pesquisar, a gente vai vendo e falando, né? Quando inclusive fala acerca da submissão, de Jesus ser submisso ao Pai. Eu acho até que alguma vez eu já preguei sobre isso aqui. Que quando a gente usa essa palavra, esse termo de submissão, a gente não está falando de inferioridade, mas está falando de honra, a gente está falando de humildade. Então Jesus, ele sendo submisso ao Pai, era porque a todo tempo ele honrava a vontade do Pai. Ele foi humilde, porque é isso que a palavra diz, ele mesmo sendo Deus, ele se despiu. Ele abriu mão da sua glória, né? Mesmo sendo Deus. Então, quando fala sobre o Espírito, não está falando de uma posição de inferioridade, mas é uma posição também de submissão. Porque, como a gente já viu, o Espírito ele não age independente. Não está independente do Pai e do Filho. A todo tempo agindo em perfeita comunhão. Então, esse mesmo Espírito que habita em nós, ele vai nos capacitando e nos tornando aptos a nos relacionarmos com as pessoas, a vencer as barreiras de inimizade, a vencer a barreira do orgulho, a vencer a barreira da vaidade, da altivez, da arrogância e de tantas outras. E no lugar disso, o que ele vai produzindo em nós? Amor, alegria, bondade, fidelidade, paciência, mansidão, né? Paciência, mansidão, domínio próprio. Jesus, mas eu não consigo. A pessoa falou tal coisa, eu tenho que responder. E aí o Espírito dizendo, domínio próprio, querida. Deixa a tua língua dentro da boca mesmo, que está tudo certo. Né? O Espírito Santo, ele vai fazendo isso com a gente. Ele não vai nos controlando, mas ele vai nos capacitando. Nos auxiliando. Sendo nosso auxiliador. Nos levando a fazer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não nos guia para qualquer lugar. Porque ele não é qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele vai nos guiar para a presença de Deus. Ele vai nos guiar a fazer a vontade de Deus. Ele vai nos guiar e nos capacitar para que a gente seja um com Deus. Ele não é qualquer pessoa. E se ele não é qualquer pessoa, a presença dele precisa ser honrada. Porque se chegasse aqui... Eu ia falar o presidente do país, mas enfim, né? Mas se chegasse aqui, mesmo a gente sabendo quem é, mas mesmo assim a gente, sei lá, ia querer estar pelo menos com roupazinha melhor, não ia não? Eu escolhi uma pessoa ruim, né? Vamos pensar outra pessoa aí, que falar de política é difícil, né? Um cantor, pronto, vamos pensar um cantor. Diz aí, Vitória, um cantor, que eu não sou muito... A Nívia Soares, pronto. A Nívia Soares vai vir cantar aqui na igreja hoje. E ela vai escolher uns irmãos para jantar com os irmãos. E aí, como é que seria? Como é que a gente se comportaria? O que a gente faria? Como que a gente se prepararia para estar com essa pessoa? Para estar na presença dessa pessoa? Como é que a gente se vestiria? Qual maquiagem a gente ia passar? Como é que a gente ia arrumar o nosso cabelo? Como que seria? Eu acredito que a gente não viria da forma como a gente se acorda todos os dias, né? Não. Os cabelos tudo assanhado. Viria nada. E aí, quando a gente pensa
na vida de Deus habitando na gente. Aí como que a gente se prepara para estar nessa presença? De que forma a gente tem se relacionado com essa presença? De que forma a gente tem dado ouvidos a essa voz? De que forma a gente tem obedecido aquilo que Ele nos ensina? Às vezes a gente ora muito por cura, né? A gente quer a cura de Deus. A gente quer receber a cura de Deus. Quem não quer, né? Todos nós queremos. Você quer a cura? Pois a cura já habita dentro de você. A cura habita dentro de nós, né? Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos antes de qualquer coisa, já habita dentro de nós. As nossas almas, desde sempre, elas têm um anseio. Nem mesmo esses jogadores, por exemplo, que são milionários, ganham milhões por dia, por exemplo. No fundo, nem precisa ser tão no fundo assim, porque o Instagram está aí para mostrar as almas vazias. Ansiosos, depressivos, né? A gente vê. Enfim, são tantas coisas. A gente vê que, assim, às vezes a gente passa a nossa vida correndo tanto atrás de tantas coisas, né? Mas quando a gente chega lá, no mais alto, a gente, não sei, né, vocês, mas eu sei que eu não vou chegar nesse nível aí dessas pessoas. Mas, assim, por exemplo, essas pessoas aí que podem comprar tudo que elas quiserem, podem fazer tudo que elas quiserem, porque o dinheiro vai proporcionar tudo isso, né? Enfim, mas mesmo assim, não estarão plenamente satisfeitos. Porque a satisfação das nossas almas está em conhecer a Deus. Davi falava sobre isso. Esses dias eu li um salmo, nem ia falar sobre isso, mas eu li, nem sei mais qual foi, mas eu li um salmo que Davi falava sobre isso. De quanto que a alma dele anseiava por essa presença. Por estar com Jesus, por conhecer a Jesus. Eu estou quase já finalizando aqui. Mas eu quero falar também para vocês sobre os Efésios. A gente sabe que tem uma carta aos Efésios, mas a gente vê lá no livro de Atos que ele ali também descreve um pouco da história de quando o apóstolo Paulo visitava aquele povo. E aí, se a gente vai procurar a história dos Efésios, a gente vai ver que era um povo que eles adoravam a deuses, né? Enfim, principalmente a deusa Diana, que a cidade de Éfeso era um centro de comércio. Um centro comercial, cultural e também de idolatria. Porque eles também eram muito conhecidos por causa do grande templo que eles tinham, um grande templo pagão. Então, era um povo que era muito conhecido por causa disso. Então, logo quem estava lá, quem morava lá, né, obviamente, adoravam a deuses, como a deusa Diana, que era a principal. Faziam parte desses comércios. Então, eu penso que era um povo que tinha dinheiro, pelo que a gente lê. Sim, tinham dinheiro, né, e viviam com a idolatria. E aí, eu quero ler especificamente um versículo com vocês, está lá em Atos 19, no capítulo 18 e 19, que vai dizer assim, muitos dos que agora criam vinham dando testemunho, confessando e divulgando os seus atos, e de entre os que praticavam artes mágicas, reuniram os livros e queimaram em público. Ao calcular o valor, constataram que era de 50.000 peças de prata. Vou explicar aqui para vocês o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo é que o apóstolo Paulo chegou na cidade, ele, cheio do Espírito Santo, começou a pregar para aquelas pessoas idólatras, servindo a outros deuses. E ele chega e ele começa a pregar. E ele vai tendo ajuda de Tiago, vai tendo ajuda de Apolo, vai tendo ajuda de Priscila, de Áquila e tantos outros que vão se juntando a ele, eles vão pregando. E à medida com que eles iam pregando a palavra, que eles iam falando sobre Jesus, aquele povo ia sendo convencido e convertido. E uma vez que eles se convertiam, eles não ficavam por aí. O que a Bíblia está relatando? Que eles começaram
a queimar aquilo que antes eles tinham como precioso. Eles começaram a queimar os ídolos que eles guardavam. E a Bíblia é muito específica quando fala que quando eles juntam os livros, que eram os livros ali de feitiçaria que eles usavam, enfim. Então, quando eles juntam os livros e que eles vão ver, dava em torno de 50 mil peças de prata, que é equivalente a mais de 135 anos de salário médio daquela época. Não tinha mais valor. Não tinha mais valor. Porque eles tinham encontrado a presença mais preciosa. Que eles não precisavam mais daquilo. A Bíblia vai falando que o apóstolo Paulo ele era encontrando até com algumas pessoas. E que aquelas pessoas mesmo assim, já ouvi falar, já conheço, mas ainda não tinham recebido o Espírito. E aí ele começa o processo ali de batizando também as pessoas. E eles iam recebendo o Espírito. Foi assim, um mover muito grande. Foi um tempo de transformação muito grande para aquele povo. Aí depois a gente vai ver, né, a carta que o apóstolo Paulo vai enviar para aquela igreja. À medida depois que essas coisas vão acontecendo, né, que eles vão se convertendo e aí eles se tornam o povo de Deus. Não servem mais a deusa Diana, mas agora eles são servos do Deus vivo. Deus Altíssimo. Aquele que fala, aquele que ouve, aquele que vê, aquele que sente. Não é mais um Deus mudo, um Deus surdo, mas é um Deus vivo. Isso mudou tudo na história daquelas pessoas. E para fechar, eu quero falar para vocês o que está escrito, que eu sempre falo desse capítulo, que eu amo essa passagem, Apocalipse, está no versículo 4. Aliás, no capítulo 4, do versículo 9 a 11. A Bíblia fala sobre seres viventes, sobre 4 seres viventes e sobre 24 anciãos. Eu não sei ao certo quem eram esses anciãos, porque a gente pesquisa e fala que tem algumas linhas teológicas. Enfim, eu enviei a explicação, mas não acho interessante trazer aqui para vocês agora. Mas o que eu quero falar é que se a gente ler o versículo, a gente vai entender que esses anciãos, eles tinham uma posição de alguma forma elevada. Por quê? Porque vai começar o capítulo 4 dizendo assim, olha, eu vi o trono do céu e lá estava sentado alguém. E ao redor desse trono tinham mais 24 tronos, que eram exatamente os tronos dos 24 anciãos. Então eu penso que eles tinham alguma importância para estarem ali sentados, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Mas, enfim. E aí vai falar assim, ó, que os 24 anciãos, eles estavam assentados. E nele, aliás, 24 tronos e nele estavam assentados 24 anciãos. Enfim, quero falar sobre isso. Eles estavam assentados ao lado do trono de Deus. Os 24. E aí a Bíblia fala também desses 4 seres viventes. Mas, o que eu quero dizer aqui para vocês é que no versículo 9, vai dizer assim, olha, que chegava um momento que os seres viventes, esses 4 seres viventes, eles começavam a dar glória. Porque o rei tinha chegado, né, na presença de Deus. Então, eles começavam a dar glória, eles começavam a dar honra, eles começavam a render graça. Está escrito no versículo 9. Aquele que estava sentado no trono e que vivia para todo sempre. Aí a Bíblia vai dizer que os 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono e eles adoram aquele que vive para sempre. Mas mais do que isso, que foi essa parte que me chamou mais a atenção, que além de se prostrar, que além de adorar, eles lançam as suas coroas diante do trono. Eles tiram a coroa e eles lançam diante do trono. Não sei se vocês sabem, mas a coroa é o símbolo da legitimidade do rei. A coroa, ela representa poder e autoridade. Só que diante
daquele que vive para sempre, não tinha mais importância nenhuma. Diante do rei, daquele que era digno, que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Eles se prostravam e eles lançavam as coroas. E aí Deus nos pergunta hoje, o que é tão importante para a gente? O que tem sido tão importante para a gente? O que tem tomado espaço no nosso coração? Aonde está o nosso coração? E aí o chamado de Jesus é: lança diante da presença do Rei. Aquilo que tinha valor, o chamado de Deus é que hoje a gente considere como perda. Lançar diante do Rei. E às vezes, a nossa coroa vai ser a nossa razão. Vai ser eu estar certo. Poxa, Jesus, mas eu estava certo naquela situação. Então eu vou esperar o irmão vir falar comigo. Porque eu estava certo. Eu vou esperar o irmão mudar para a gente restabelecer a nossa relação. Porque eu estava certo. Orgulho, superioridade, vaidade. O que é? Então Deus nos perguntando isso. E da mesma forma, a Bíblia continua falando no capítulo 5, que os anciãos, eles continuavam cantando um cântico novo, porque agora não só mais diante da presença do Deus vivo, do Deus Pai, que eu penso que era, mas eles também estão diante da presença daquele que morreu como cordeiro, mas que ressuscitou como leão. Porque o que está escrito no capítulo 5, Jesus, que eles vão relatar: olha, tu que és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, enfim, vai falar: pois foi morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí os 4 seres viventes iam amém, e os anciãos se prostravam e adoravam. Então eles estavam ali todo o tempo em concordância para adorar ao Rei. E agora, para fechar, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 7. A palavra vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E a gente vai recebendo essa palavra porque Efésios, essa carta aos Efésios, a gente vai ver que ela fala muito sobre comunhão. E a gente sabe que a Bíblia, ela é viva, né? Então, não é só para aquele povo, mas eu acredito que é o que Deus ele quer falar para a gente hoje também. Então, quando a Bíblia vai falando: olha, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. A gente vai ler até aqui. Amém. A gente observa aqui, né, para fechar essa recomendação, para que a gente seja humilde, dócil e seja paciente, sempre suportando uns aos outros, porque nós estamos ligados pelo mesmo Pai e pelo mesmo Espírito. Então é um chamado de Deus para as nossas vidas, e eu sei. E para fechar agora mesmo eu vou falar isso, porque eu sei que às vezes é mais sensível aos nossos ouvidos a gente falar assim: Deus vai curar você.
Você está doente? Pois Jesus vai curar você porque Ele tem poder. É sensível para o nosso ouvido, né? É gostoso a gente ouvir isso, né? Seu problema é o quê? É físico? É emocional? É dinheiro? Não se preocupa não, porque Jesus, Ele provê. É bom, né, a gente ouvir isso, é sensível. O que é um parente que está doente? É esse o problema? Jesus tem poder para curar. Isso é gostoso a gente ouvir, né? Ah, é um emprego que tu está precisando? Não se preocupa não que daqui a pouco vai dar certo. Jesus está providenciando. Ele não se atrasa não. É bom a gente ouvir isso, né? É maravilhoso. Mas às vezes não é tão bom e tão sensível aos nossos ouvidos e tão confortável a gente ouvir falando sobre comunhão com os nossos irmãos, sobre amar uns aos outros, sobre deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, a altivez, a arrogância, porque por vezes nós não nos vemos assim, nós não nos sentimos assim. E de fato nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, se nós formos transportados, hoje nós podemos viver de acordo com os valores do reino de Deus. Nós nos tornamos aptos a viver de acordo com os valores do reino de Deus. E isso precisa encher o nosso coração. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. E a gente precisa sair daqui motivado. E a gente precisa sair daqui encorajado a se reconciliar uns com os outros. Nós precisamos sair daqui encorajados a pedir perdão e a perdoar uns aos outros. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Mais importante do que o emprego que a gente pode conseguir é a gente manter o vínculo da paz. É a gente manter o vínculo da unidade. É a gente servir uns aos outros. É a gente honrar uns aos outros. É a gente honrar a Deus. Mais importante do que uma cura que a gente possa receber. Isso é mais importante. E todo o resto que vier, como o apóstolo Paulo diz, tudo que vier depois é lucro. Tudo que vem após isso é lucro. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com a gente.